Olá, irmãos e amigos, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 4 de março de 2026, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje nós iremos ler nesta quarta-feira o livro de Isaías, capítulos 11 e 12, tudo bem? Isaías, livro do Antigo Testamento, e depois pularemos para a carta aos Hebreus, capítulo 7 por completo. Leitura é feita de modo alternado, eu começo no Antigo e termino no Novo Testamento. Eu não trago aqui comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve nós estaremos começando mais um dia. Aguardem. Vamos orar, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta oportunidade, Pai, de mais uma vez estar aqui diante da tua poderosa palavra. Venha abençoar, meu Pai, esta leitura maravilhosamente, vem perdoar nossos pecados, nossas falhas, e que possamos, Pai, colocar em prática tudo o que nós fomos ler aqui, meu Senhor, e que possamos dar bom testemunho como cristãos. Tem misericórdia da nossa vida, meu Deus, obrigado pelos livramentos que tu já operaste. Toma a frente, meu Senhor, desta leitura, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, e que um dia, meu Pai, estes vídeos, essa palavra, alcance pessoas, meu Senhor, que não têm nem mesmo a Bíblia traduzida no seu idioma. Ah, meu Pai, faz esses vídeos uma ferramenta evangelística para a honra e glória do teu nome. Te oro e te agradeço, meu Senhor, por todos que estão orando por este projeto e que em breve nós estaremos concluindo. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, 2 capítulos hoje de Isaías. Isaías capítulo 11 tem como subtítulo O Reino do Messias é pacífico e próspero. Versículo 1 fala: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados.
e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para Isaías, capítulo 12. Tem como subtítulo: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Diz assim o versículo 1: E dirás, naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado e engrandecido seja Deus. Somente 2 capítulos hoje. Vamos agora para a carta aos Hebreus, certo? Novo Testamento. A leitura hoje se dará em todo o capítulo 7. Tudo bem? Tem como subtítulo: o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Versículo 1 fala: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias em fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,
e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, de que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer a leitura da tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha grandemente abençoar a nossa vida e que possamos crer a cada dia mais nessas tuas promessas, meu Pai, confessando, glorificando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, meu Senhor, por esta rica oportunidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa, meu Pai, a vida de cada um que persevera nas tuas escrituras, orando, lendo e praticando. Eu te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída com sucesso. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, certo? Dia 275, Isaías 11 e 12, foi a leitura do Antigo Testamento, e carta aos Hebreus, capítulo 7, foi a leitura do Novo Testamento, certo? Hoje, 4 de março de 2026. Tenham todos uma excelente quarta-feira, que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um. Até mais.